Muito bem, meus amigos, obrigado por vocês terem me convidado. Então, com um grande prazer, eu vou dar essa pequena aula rapidinho para vocês, apresentando algumas das, inclusive você tem essa mesma explicação lá no Manual Volume 2, mas algumas das vantagens e desvantagens, tanto de usar touca, de usar papel, de usar mão livre, coisa bem simplificada aí para quem está começando a trabalhar, é saber que você tem toucas e você tem diversos tipos de touca. Touca descartável, touca de silicone, touca de borracha e tudo mais. Você tem papéis, você tem papel alumínio, é o mais comum, é o mais simples de se estar trabalhando, mas você tem algumas mantas, alguns papéis especiais, alguns papeizinhos que já vêm cortados, papel laminado e tudo mais. E você pode fazer também a mão livre. E esse a mão livre pode ser realmente com a tua mão, pode ser com o uso da plaquete, para você deixar as mechas ao ar livre, tá bem? E quais são, então, portanto, algumas das vantagens, e é lógico que você pode depois comentar aqui com a gente, comentar aí na aula, quais são as vantagens e desvantagens que vocês perceberam, além dessas que eu estou te apresentando. Vamos lá. Por exemplo, no caso de toucas você tem algumas vantagens bem legais. Você pode ver o resultado em tempo real, por exemplo. Então você não precisa ter que ficar abrindo os papéis, como a gente fazendo no papel, para poder estar vendo. Então isso te possibilita, por exemplo, não manchar uma raiz, não ter que ficar recolocando e tudo mais. Te possibilita aplicar, quando você está fazendo a descoloração e você vê que tem uma manchinha, você pode dar uma limpadinha naquele local e reaplicar o descolorante, talvez até com uma volumagem mais forte ou uma volumagem mais fraca, dependendo do estágio que você está e do diagnóstico. É mais fácil, por exemplo, você fazer a limpeza ou a retirada do descolorante dos fios. Então isso tem uma grande vantagem estratégica na hora de você estar fazendo um trabalho de coloração. Você consegue, consequentemente, acompanhar a saúde dos fios. Então você começa a fazer a descoloração, começa a perceber que o cabelo está tendo alguma quebra, você já pode encerrar o processo ali mesmo. E você consegue fazer linhas curvas, você pode puxar linhas curvas quando você vai fazer um design de mechas com muito mais facilidade do que você vai fazer em outros processos. Então, essas são as vantagens básicas, mas você, com certeza absoluta, deve saber que tem outras. E algumas das vantagens são que alguns profissionais têm pouca habilidade ou cuidado com agulhas. E preste muita atenção, agulhas você tem que ter um certo cuidado para não machucar cliente ou qualquer coisa assim. Não são todas as agulhas que você vai ter que usar o mesmo formato. Se é uma touca descartável, que você tem que fazer os seus próprios furos, você tem que afinar a pontinha dele, para poder fazer o furo com facilidade. Se já é para usar numa touca furada, você jamais deve usar essa, porque o risco de você machucar a tua cliente acaba sendo um pouquinho maior. Todos os tipos de agulha vão ter algum risco de você machucar a tua cliente se você não tiver cuidado. Então, pouca habilidade é um problema. A necessidade, então, de você estar dosando a sua força, o ângulo que você vai introduzir a agulha, você, de preferência, não fazendo acupuntura na cliente é muito legal. Então, e se você aprofundar demais a agulha, você puxa fios demais ou numa linha que você não gostaria de fazer. Por isso que alguns cabelos com mecha ficam aqueles risquinhos em vez de uma mechinha bem mais disfarçadinha. Então, esse ângulo que você vai colocar a agulha, no ângulozinho de 45 graus, puxando de perto do buraquinho, em vez de enfiar a agulha lá no fundo para puxar mais coisas, vai te evitar alguns problemas. Um deles é o risco de machucar a cliente ao perfurar uma touca ou para você usar o buraquinho. Outra vantagem acaba sendo de você não ter a mesma precisão, por exemplo, você fazer linhas retinhas, perfeitas, com a touca, que você teria de fazer com papel. Isso é uma desvantagem quando você quer essa precisão. Quando você não quer essa precisão, você quer umas linhas mais espaçadas com uma certa naturalidade, pode se tornar uma vantagem. O couro cabeludo pode transpirar, isso pode ser uma desvantagem, pode acabar criando algum incômodo. Sair muito, principalmente quando você enfia muito a agulha, ou quando o cabelo está muito embaraçado, ou quando o cabelo está muito sujo, sair muito cabelo no único furo, aquele chumaço, e atrapalhar muito o teu trabalho. Porque se puxar, vai ser muito complicado você colocar de volta, tá? Vai dar um trabalhinho. E a desvantagem é que quando você vai lavar o cabelo com a touca e aplicar sem cuidado, ou seja, passando assim como se não houvesse amanhã, você pode
fazer com que o produto entre nos buraquinhos e vai dar aquela manchinha, vai ficar parecendo uma oncinha pintada. Então não é legal, tá bom? Então essas são as vantagens e desvantagens básicas que você tem no processo com toucas. Seguindo adiante, nós vamos falar então dos papéis. Os papéis eles têm vantagem de ter uma abertura de tom rápida, né? As pessoas costumam perceber que fazer o mesmo cabelo na touca e fazer o mesmo cabelo no papel alumínio acaba tendo uma abertura mais rápida, te economiza tempo de abertura. Utilizar várias técnicas numa cabeça só, então você pode variar a espessura, você pode pegar uma mecha mais larga, você pode fazer um slice, a outra você fazer costurada, a outra você fazer eriçada e várias coisas porque você está usando uma touca, você não está usando uma touca, você está usando papel. Então você consegue puxar uma de um jeito, separar outra de outro e fazer uma mescla bem interessante para criar os efeitos que você quer dentro desse mesmo trabalho, usando a técnica com papéis. Também você pode mesclar posições e separações diferentes, né? Você pode colocar uma na vertical, você pode colocar uma na horizontal, você pode fazer um zigue-zague, e esta mesma facilidade vai te permitir usar várias cores simultaneamente no cabelo. Ou seja, você pode num papel, num envelope, você está com descolorante, no outro com coloração preta, no outro com coloração vermelha e assim por diante, fazendo aí uma mescla de cores muito legais. A vantagem de quem usa papel alumínio, por exemplo, é custo. É muito barato você comprar papel alumínio. Ah, mas eu vou ter que jogar fora. Tudo bem, mas outros também se acaba jogando fora. Gera uma economia para quem não tem uma grande rotatividade. Então, por exemplo, você tem mantas que você vai gastar um dinheirão para comprar, tá? Você vai fazer aquele investimento inicial que é um pouco mais alto. O investimento inicial é um pouco mais baixo se você comprar papel alumínio, por exemplo. Mas, tanto para aquele que comprou, porque tem alta rotatividade, alguma coisa que ele vai poder reutilizar, quanto para aquele que tem baixa rotatividade, alguma coisa que ele vai ter que descartar, acaba sendo econômico mais do que, por exemplo, ter uma touca, que a touca, para quem usa muito, acaba estragando e tem que comprar outra, e para quem usa pouco é um investimento que você está usando, você está dispondo ali num primeiro momento, e que talvez você não tenha tudo isso. E você tem várias opções de papéis, tá? Você também tem de touca, mas tem várias opções de papéis. Então, se você não gosta do papel alumínio, não se sente seguro, ou tem alguma informação que vai dizer que você tem um grande prejuízo, e isso é uma questão que a gente precisa examinar com muita calma, então você tem outros tipos que você pode estar utilizando também. Desvantagens. Gera uma degradação maior. Clarear muito rápido também gera uma degradação maior, principalmente se você não estiver atento controlando todo o processo. Mechas grossas geralmente gera manchas. Então, se você faz a mecha muito grossa no papel, gera mancha. Então, ou na raiz fica laranja, ou no meio fica laranja, porque você tem que ter um certo cuidado. Rogério, não posso fazer mecha larga? Mecha larga e mecha grossa são coisas diferentes. Fazer uma mecha larga, você pode fazer ela muito fina e larga, que é uma mecha contínua, tá? Que nem eu explico no manual. Uma mecha contínua, você consegue fazer ela sendo fina, sem problema nenhum. Mas quando você pega um tufo de cabelo e você aplicar o produto, a chance de você encontrar uma mancha na raiz ou no meio dessa mecha é muito grande. Então essa é uma desvantagem. Escorrer e vazar para a raiz ou para as mechas do lado também é um risco que você corre. Por isso que a técnica de aplicação é tão importante. Lembra? Produto, diagnóstico, técnica de aplicação. Tá? Então, técnica de aplicação. Quanto que eu coloco de produto? Qual é a mescla desse produto? Para que fazer produto mais duro do que aquilo que o fabricante manda? Então, você tem que entender disso aí, mas vamos deixar para uma outra aula. Ela não facilita você fazer nem as curvas. Então, por exemplo, se tem um visagismo que te proporciona a possibilidade de fazer curvas nas mechas para poder aproveitar o movimento ou criar um movimento diferente, com papel é um pouco mais difícil. Uma grande desvantagem é que algumas pessoas entendem que tem que fazer um trabalho muito rápido e querer acelerar demais fazendo com papel, principalmente se você não tem uma equipe trabalhando com você, pode piorar o processo. Então, em vez de economizar tempo, vai fazer você manchar o cabelo e ter que fazer uma correção do seu trabalho e retrabalhar tudo isso. E para corrigir cabelo manchado leva muito mais tempo do que fazer cabelo direito. Então, se você não tem habilidade para fazer um trabalho rápido, um trabalho com papel, talvez seja questão de você estar pensando ou repensando como você vai fazer esse processo.
Até agora a gente até começa a perceber que existem vantagens e desvantagens nos dois, e cada caso é um caso que eu vou estar trabalhando. E agora, como bônus, a gente vai falar um pouquinho das mechas colocadas à mão livre. Elas têm suas vantagens e também têm suas desvantagens. Um controle maior da abertura do fundo de clareamento, como você está fazendo na touca, por exemplo, também é possível na mecha que você faz à mão livre. Então, se você usa plaquete, vai deixar elas livres, sem papel, sem nada, você controla melhor o fundo de clareamento. Se você vai usar plaquete, se você vai usar outro método qualquer, ele vai ficar exposto sem nada envelopando, você tem essa mesma facilidade que você teria na touca. Permite você interromper no tempo oportuno. Começou a quebrar, porque você está com ele à mão livre e você consegue ir lá fazendo um teste de elasticidade durante o processo, você consegue interromper com muito mais facilidade. No papel, por exemplo, você vai ter que ficar olhando papel por papel para poder saber se algum lugar está tendo algum tipo de problema. E às vezes você abre um papel falando assim, tá tudo bem, mas uma outra mecha que por algum motivo tinha alguma saturação, estava mais frágil, o que quer que seja o motivo, começou a quebrar, ela vai quebrar, porque você não consegue ver. Então você consegue ver o resultado do estado dos fios, também pode mesclar separações e posições diferentes. Você pode puxar uma mecha na diagonal, colocar a plaquete e fazer na diagonal de um lado, na diagonal do outro, e as outras fazerem, por exemplo, mechas eriçadas na horizontal, em slice, ou costuradas, ou o que quer que seja. Você consegue fazer isso na plaquete. Se você estiver fazendo com a mão, você consegue também posicionar as mechas em posições diferentes, para você ter efeitos de resultado diferentes nessa composição de visual que você vai fazer. Como falei, de verificar o estado dos fios te permite, porque você consegue pegar na mão todas as mechas, evidentemente com muito cuidado, para poder saber se você está tendo alguma pontinha quebrando, alguma coisa assim. Também é uma forma muito versátil de trabalhar. Você consegue usar a tua criatividade. Você consegue puxar uma mecha e passar com suavidade na raiz e caprichar mais na ponta. Tem a tua versatilidade ao teu serviço quando você faz isso, sem estar limitado pelos furinhos específicos da touca ou pelo comprimento do papel, pelo tipo de papel. E isso te permite uma variedade muito grande de efeitos. Você pode criar muitos efeitos no teu processo de mecha. Ideal, por exemplo, para morenas iluminadas. Por quê? Por elas estarem expostas e você conseguir controlar melhor o tempo, você consegue não deixar claro demais. E aí, você já consegue achar um fundo de clareamento ideal para quando você for fazer a sua matização, ou às vezes nem matizar precisar, você já deixar a cliente satisfeita. Tem as desvantagens também, é lógico. Então, a abertura de tom e clareamento é um pouco lenta, igualzinho da touca, por exemplo. Mechas grossas geralmente vai criar manchas, e isso serve para todos os processos. Seja você fazendo eles com touca, sendo você fazendo eles com papel, sendo fazendo eles à mão livre, pode gerar manchas. Então, a sua habilidade vai ser muito necessária. A tua delicadeza em deixar uma mecha caindo sobre a outra ou se posicionando em cima da outra, já que vai estar livre, pode ser necessário. Você pode precisar de tufinhos de algodão. Corta o algodãozinho, separa ele em quadradinhos, coloca ali embaixo da plaquete, coloca para você não deixar encostar na raiz. Pode ser que você use lá de rolinho, também na raiz, para você não ter manchas de contato e criar um efeito desagradável. Aí é uma outra técnica que é bem interessante, a gente usou bastante e isso dá um bom resultado. Aí você também tem, não apenas a raiz, mas as outras mechas. Então, depositar produto demais. Sabe aquele cara que acha que para descolorir cabelo você tem que colocar um dedo, 2 dedos em cima de produto, do fio? Então, pode manchar as outras mechas. Então, essa é uma desvantagem. Tem que saber dosar, tem que saber manusear o produto com mais tranquilidade para você não ter grandes problemas. Porque elas precisam ser postas com muito cuidado umas sobre as outras. E não podem ser movimentadas de forma alguma. Elas estão livres, estão soltas. Se a pessoa ficar balançando a cabeça, com aquela cliente que você está ali, ó, fica quietinha. Aí tem um barulho na rua, ela já faz assim, não é para ela. Para cliente inquieta, não é esse tipo de técnica que você vai usar. Portanto, você acaba de perceber que todas elas têm vantagens, todas elas têm desvantagens, e cabe a nós, no nosso processo, entender quais são as ideais para eu poder fazer a minha composição. Trabalhar com cores e efeitos de cores necessita um conhecimento cabal sobre o que pode, o que não pode
entendendo que diagnóstico, técnica de aplicação e produtos influenciam em todos esses aspectos. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, faz os comentários. Eu vou gostar muito de saber o que vocês têm para dizer. Obrigadão, até mais.